A inflação brasileira continua a preocupar a população do país. Quem vai falar sobre o assunto é o economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Otílio Rodrigues, quais são as expectativas para 2025, tomando como base o que aconteceu em 2024, o que está projetado para 2025? A inflação é o pior imposto e o mais cruel, porque atinge de um modo desigual, principalmente os mais pobres, os mais vulneráveis. A inflação é a deterioração do poder de compra da moeda. Como as pessoas, a maioria dos brasileiros, recebem um salário ou uma aposentadoria, e esse salário, essa aposentadoria, ela é fixa, é ajustada uma vez por ano. Enquanto que os preços, eles se alteram diariamente, todos os dias, os meses e o ano. E a gente pega aí o que o IBGE divulgou, o índice oficial brasileiro, porque existem diversos índices. A Fundação Getúlio Vargas calcula o índice de inflação, o IBGE calcula o índice de inflação, a FIPE, que é uma fundação, Instituto de Pesquisas Econômicas aqui do estado de São Paulo, também calcula a inflação, mas o índice oficial brasileiro é calculado pelo IBGE, que é o índice oficial, que é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. Ele é uma média do que aconteceu, dos reajustes de preços. Esse ano, normalmente os analistas, eles erram nas previsões, mas no ano de 2024, eles previam um índice de 4,89 e a inflação oficial divulgada essa manhã foi 4,63. Na prática, o que significa isso é que o brasileiro está mais pobre, porque quem ganhava R$100 no início de 2024, no final de 2024, esses mesmos R$100 só compram o equivalente a R$95, aproximando. Quer dizer, ele perdeu R$5 do seu poder de compra. Mas não é só isso, porque esse índice oficial, ele é uma média nacional. O IBGE, ele calcula a média da variação de preços em 10 regiões metropolitanas e ele considera as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Isso varia não só de pessoa para pessoa, quanto de região para região. São 5 capitais e mais as grandes regiões metropolitanas brasileiras, mas São Luís teve a maior inflação, teve 6,51%. Enquanto que Porto Alegre teve a menor inflação. É bom lembrar também que, por exemplo, isso varia porque entre produtos, entre serviços. E se a gente olha, por exemplo, o preço dos alimentos, que é o grupo que tem o maior peso na cesta de consumo das famílias de baixa renda, que em primeiro lugar tem que se alimentar para viver, os alimentos tiveram uma média de reajustes de 8%. Esses números oficiais, eles não batem normalmente com a percepção que a gente tem quando nós vamos ao supermercado. A gente observa que, na prática, a inflação pessoal de cada família, ela é muito maior do que esse índice oficial. É um chamado imposto inflacionário e muito cruel, porque as pessoas de maiores posses podem se proteger. Primeiro porque, por exemplo, os empresários, eles conseguem corrigir de vez em quando o preço que eles cobram pelas mercadorias, produtos e serviços que produzem, como também as suas aplicações, os seus investimentos, eles são corrigidos, enquanto que o pobre não tem como fazer isso. É aí que está a violência e a crueldade da inflação. Por isso que é importante que o governo tenha em conta e não seja irresponsável para não cuidar da inflação. Ok, Otílio, você falando aí, você falou 4,83, o índice inflacionário divulgado, 4,83. O índice oficial do IPCA do IBGE, 4,83. Exatamente, está aí na telinha aí pelo Poder 360, a inflação do Brasil fecha 2024 a 4,83 acima da meta, que é de 4,5%. Você falou muito bem aí que não é essa a percepção que a gente tem quando vai na feira livre, no supermercado e assim por diante. Você falou que as pessoas mais simples não têm como se defender. Não tem nenhuma saída mesmo? É, isso mesmo. É cruel, difícil, mas assim, tem algumas medidas mínimas que podem ser feitas. Primeiro, eu recomendaria calcular a nossa inflação particular. E como se faz isso? Uma sugestão. A gente anota tudo, as quantidades de produtos e serviços que você compra cada mês,
Você registra isso e no mês seguinte você calcula aquelas mesmas quantidades no mês seguinte ou num período maior, 3 meses, 6 meses. Você compara, não pode assim, se um mês você comprou 2 maracujás, no outro você comprou 10 maracujás, não pode comparar o valor final, você tem que comparar as mesmas quantidades, variando só o preço. Uma primeira providência seria cada um calcular a sua inflação particular. Primeiro, que já é um hábito de finanças pessoais saudável. Você registrar as suas despesas, para onde que está indo o seu dinheiro. Uma segunda providência seria você colocar aquela velha receita que a dona de casa sabe fazer muito bem, que é pesquisar preços, porque normalmente existem diferenças de preço. E aí você pode ganhar com isso. Uma terceira providência seria substituir alguns produtos e alguns serviços por outros, às vezes de marca, às vezes a diferença é só de marca, às vezes tem diferença de qualidade. Então essa também seria uma outra providência que poderia ser feita. Para aqueles que conseguem, que falar é fácil, fazer é muito mais difícil, uma outra providência que seria recomendada, que tem um efeito mais de longo prazo, seria você poupar pelo menos 10% do que você ganha. Eu sei que falar isso para famílias de baixa renda é uma temeridade, mas a gente sabe que tem exemplos, pessoas que ganhavam um pouco mais do que um salário mínimo e conseguiram criar os filhos, educar os filhos e até formar os filhos em curso de nível superior. E qual que foi a estratégia? É simplesmente gastando menos do que o que ganha e procurando investir essa parcela que sobra para se proteger da inflação. Essas são providências mínimas. Para aqueles que trabalham no setor privado, eles têm ainda a opção, talvez, de fazer uma negociação com o seu patrão, com o seu empregador, no sentido de tentar diminuir. A lei diz que o reajuste é anual, mas é possível se fazer negociações em que esse reajuste pode ser em intervalos menores. Seriam essas medidas que não resolvem o problema como um todo, mas que podem minimizar, aliviar, no sentido de você se proteger dos efeitos da inflação. A pior estratégia que tem é você ignorar, desconhecer, fazer de conta que não existe e deixar as coisas correrem. E aí você pode, nem sabe, à medida que os anos passam, porque a matemática financeira, os juros compostos, como disse o grande Albert Einstein, é a força mais poderosa do universo. Juros acumulados é terrível. Então eu colocaria aí como uma última providência, entre as que eu consigo me lembrar aqui de memória, evitar-se ao máximo não pagar juros, porque juros, e no Brasil, é também terrível o que se cobra de juros. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. A expectativa para o ano de 2025 é que a inflação continua nessa casa. A projeção, o último Boletim Focus, o Boletim Focus é um estudo que o Banco Central faz com os principais analistas econômicos e consultorias econômicas, e eles fazem uma média da expectativa de inflação que esses consultores, esses economistas têm para o ano e para alguns indicadores. A inflação é um deles. Eles projetam uma inflação para 2025 na casa dos 5%. Se você projeta mais 5%, isso vai acumulando ao longo dos anos, Erivan, a perda do poder aquisitivo e o patrimônio dessas pessoas. Então aí você percebe que vai acontecendo um empobrecimento geral da população e principalmente dessa população de baixa renda. Essas seriam assim algumas medidas que eu recomendaria a gente estar observando, acompanhando e trabalhando.